Tour de France 2020, no calor da emoção, os caras cruzando a linha de chegada. Eu espero que vocês estejam curtindo tanto quanto eu, e para aquelas pessoas que não curtiam, não acompanhavam, que esses bate-papos eles estejam ajudando a curtir um pouco essa história. Se a gente fizer um retrospecto do que aconteceu até agora, começando pela temporada, poucas competições, daí as competições voltaram 2-3 meses atrás, então um calendário mais compacto, com necessidade de resultado, os caras fazendo muita força, daí começa o Tour de France, cada um num nível de condicionamento físico completamente distinto, 8 etapas sem descanso, 8 etapas duras, né? Aqui é a chegada, eu já vou falar sobre. A etapa de hoje, por terem 150 km, é uma etapa relativamente curta, com 5 montanhas, é uma etapa muito nervosa, muita quebra no pelotão, difícil de se formar a fuga, daí quando a fuga se forma é difícil eles trabalharem juntos, porque conforme você vai passando por diferentes montanhas com diferentes inclinações, a fuga ela é formada por atletas com diferentes características. Então é difícil você encontrar um meio termo de qual que é o ritmo da fuga. Por isso que geralmente as fugas nas etapas planas, elas são muito mais consistentes. Porque os caras que saem na fuga, eles são bons de andar no plano, no vento cruzado, no vento a favor, no vento contra. Na montanha, cada cara que sai na fuga, ele sai porque ele sabe que ele é bom numa determinada montanha. Mas tem montanhas com diferentes perfis. Então a etapa de hoje é uma verdadeira bagunça e deve ser muito tenso para os caras que lutam pela classificação geral. Entre tudo que aconteceu, essas movimentações nervosas, primeiro, no sprint intermediário, quase todos os pontos eles foram absorvidos pela fuga e pelo pelotão, então não houve nenhuma movimentação significativa no sprint intermediário. Na fuga, o cara que conseguiu fazer a diferença da Sunweb foi o Hirsch, foi o cara que foi indo embora, passando por todas as montanhas. No pelotão, se a gente for resumir o momento mais importante, a partir dos 25 quilômetros finais. Antes disso, a Jumbo-Visma foi a equipe que, sem dúvida nenhuma, ela estava ali na frente. Uma coisa que me chamou a atenção, hoje foi o primeiro dia que eu vi o Sepp Kuss, que ele deu a impressão que ele se poupou ontem para fazer alguma coisa hoje, mas hoje, assim que ele foi para frente, 2 minutos depois ele já estava com a cara de sofrimento, 1 minuto depois ele já saiu. Então, realmente deve estar sendo difícil para todo mundo. Nos 23, 24 quilômetros finais, praticamente todos os interessados pela camisa amarela já estavam sozinhos. O Adam Yates começou a sofrer. É mais fácil dizer quem não estava sofrendo antes do topo da última montanha. Basicamente, Mikel Landa, surpreendente, Egan Bernal começou a colocar as asinhas para fora, o Primož Roglič e o Pogačar. Que o Pogačar, sem dúvida nenhuma, ele até esse momento, ele está sendo o grande astro do Tour de France. Ele está extremamente agressivo. Eu fiz um comentário ontem que ele fez muita força para ganhar pouco tempo, e daí alguém comentou, falou assim, não, 40 segundos não é pouco tempo, é muito tempo, e eu concordo, é uma eternidade de tempo. Agora, eu só quis colocar esses 40 segundos dentro do momento do Tour de France, mas quem fez o comentário está absolutamente certo, 40 segundos não é pouco tempo, é uma eternidade. Nessa competição, a bonificação que o Pogačar ganhou no topo da última montanha já é muita diferença, que são 8 segundos, mais a bonificação que ele ganhou por ter ganho a etapa, é um cenário mais que perfeito. Mas calma, eu não posso falar da chegada ainda. Na última subida, em questão de 2 km para o topo da subida, esfarelado o pelotão. O Yates, ele perdendo tempo, mas ele é um cara que ele não muda o pace dele, ele olha lá as variáveis dele, não importa o que os outros estão fazendo, ele não muda a feição, ele continua fazendo dele. O Nairo Quintana, que eu pensei que ia ficar nesse grupinho da frente, sobrou. O Bardet, que fez um dia excepcional ontem, sobrou. Todo mundo foi sobrando. O Martinez, que ganhou o critério do Dauphiné, sobrou. O Rigoberto Urán, que eu pensei que ia fazer algo fantástico, pelo menos em alguma etapa, sobrou. Rich Porte sobrou.
Então, para mim, a grande surpresa foi o cara que eu não vou muito com a cara dele no bom sentido, que é o Mikel Landa, né? Mas o Mikel Landa estava extremamente confortável. O Roglic não dá para saber. O Pogacar, o moleque, ele tá desesperado, ele quer fazer alguma coisa. E o Egan Bernal é difícil também de entender se ele está sendo estratégico, se ele está se poupando, se ele está administrando. E essa é a grande qualidade de um cara que luta pela classificação geral. Esse meio jogo de pôquer, ninguém sabe, né? Às vezes o cara faz um ataque não porque ele tá bem, às vezes ele faz um ataque porque ele tá mal para mostrar que tá bem para ninguém atacar. Então tem toda essa teoria dos caras que lutam, principalmente quando eles ficam isolados só entre eles. Tá? No topo da última subida, daí eles tinham, era descida até a chegada. Né? Acho que eram 15, 16 quilômetros, descida, plano, chegada. Nesse cenário, tinha o Hirschi da Sunweb descendo. Daí tinha a bonificação de tempo no topo da montanha. Então todos, o Roglic, Bernal, o Pogacar e o Mikel Landa, eles iriam sprintar para ganhar a bonificação de tempo. Todos sprintaram, Primož Roglic, que foi quem conseguiu passar na frente do Pogacar. Só que o Pogacar, ele pegou e foi olhar para trás. Ele continuou, em vez de fazer a linha da curva, ele foi meio reto. Ele acho que chegou a tocar a roda traseira do Roglic, quase caiu. Tipo, não caiu porque não era para cair. Ou não... Tipo, entortou, por exemplo, o câmbio do Roglic porque não era para entortar. Mas os dois se cumprimentaram, foi meio que um vacilo do Pogacar, mas os dois, eles se cumprimentaram e entenderam que foi assim, obviamente, nenhum dos dois fez nada daquilo com a intenção de prejudicar o outro. Então, rapidamente, né, os dois são eslovênios. Então tem essa facilidade da língua, não, beleza, vamos embora, não sei o quê, e daí continuaram. Puta, daí foi muito, muito bacana, porque o Hirschi, eles foram diminuindo. Tem 4 caras lutando pela classificação geral e um cara lutando pela vitória da etapa. Foram descendo, e a diferença diminuindo. Faltando 1,5 km, os 4 lutando pela classificação geral chegaram no Hirschi. Daí dava a impressão que o Hirschi ia para trás dos 4, eles iam ficar revezando os 4 que têm o interesse e o Hirschi ia ganhar a etapa. Mas não foi bem assim. Porque no sprint final, quem conseguiu fazer a diferença foi o Pogacar, que, cara, impressionante esse moleque. Com o Roglic em segundo, o Hirschi em terceiro, o Egan Bernal e o Mikel Landa, eu vou colocar a classificação para vocês, e foi esse o cenário. Mesmo o Pogacar, ele conseguiu diminuir a diferença, mas quem assume a camisa amarela é o Primož Roglic. O Hirschi, judiação, ele recebeu a premiação do mais combativo do dia. Com certeza é o cara que não vai dormir, porque ele esteve 1,5 km da chegada, se conectou ao grupo, podia ter a chance de ganhar no sprintzinho, mas talvez a vontade dos caras de lutar pela bonificação e a classificação geral fez a diferença. Né? Eu fiquei extremamente surpreso com... Hoje a minha surpresa vai para o Mikel Landa, porque deu a impressão que realmente ele está meio que sob controle da situação. E para quem não lembra, o Mikel Landa era o super gregário birrento da Sky, daí ele foi contratado pela Movistar, daí no Movistar só teve atrito com o Nairo Quintana, com o Valverde, assim como o Rich Porte, também era o super gregário da Sky. Então... são esses caras que são os super gregários e são contratados por outras equipes e nem sempre eles se convertem em grandes campeões. Né? Mas vamos ver o que vai acontecer. A disputa está super interessante. O Egan Bernal vestindo a camisa branca. Ele não é muito afim da camisa branca, não. Ele fica com uma carinha meio estranha. E é isso, daí eu vou colocar a classificação geral. Amanhã é o dia de descanso. Os caras devem estar com a perna bem azeda. Hoje tem torcida, ó, mas eles estão longe. Ó, os colombianos dominando assim. Muitos colombianos nas 10 primeiras colocações. Vários colombianos, sem dúvida nenhuma, eles se tornaram a nação
do ciclismo. É isso, galera. Descanso para todo mundo amanhã. Não vamos falar de Tour de France, vamos falar sobre outra coisa. Tem caçadores de treino amanhã, hein? É isso, abraço, tchau. Sintam-se à vontade, os comentários abaixo.